Shalom, boa noite meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Bem-vindo mais uma vez ao canal Pregador Logos, com o irmão Rômulo Carvalho. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem esta noite para vocês. E daremos continuidade a um tema que nós temos falado já ao longo de alguns dias, algumas semanas melhor dizendo, sobre amuletos no mundo cristão. João 8, 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O 38 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Libertação espiritual, libertação dos julgos, das palavras cativantes, de mensagens que ouvimos nos últimos tempos, amados. Como a apostasia tem entrado no meio das igrejas, e que conseguem fazer um trabalho na mente das pessoas de tal forma que você se sente muitas vezes obrigado, a certos serviços. Os irmãos vão entender ao longo da mensagem o que eu estou querendo dizer. Se sente com as suas mentes escravizadas, por palavras que são nada mais do que julgos que eles colocam, como nos tempos de Jesus, quando pregava para os fariseus. Vocês colocam julgos pesados, falava para os discípulos, apartai-vos dos fariseus, porque eles colocam julgos pesados e com um só dedo não querem nem mover nenhuma palha sequer. Então há relatos, relatos como forma de falar, porque às vezes a gente vive nas igrejas e começa a ouvir coisas que são pregadas que estão fora do contexto bíblico. O objetivo do canal é pregar a palavra de Deus pura e simplesmente. O nosso canal, irmãos, é com o objetivo de pregar a verdade do Evangelho, pura e simplesmente. Sem parafrasear, sem invenções, sem pensamentos disso, daquilo, rebucho aqui, rebucho... Não, é puramente a palavra de Deus. Como eu tenho alertado no canal, Deus, falando por meio do profeta Osés, disse: o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. E por conta disso, amados, não só o povo de Deus é destruído, como o próprio Evangelho tem sido escarnecido por muitas pessoas. Porque há todo tipo de pregação, como diz a palavra de Deus, me fugiu agora o versículo, a localização do versículo, mas eu vou trazer para os amados, que diz assim: nenhum tipo de voz é sem sentido. Há muitos tipos de vozes, porém nenhuma delas sem sentidos. Ou seja, pode ter o sentido para o bem, para o exercício da fé em Deus, em Cristo Jesus, porque somos chamados para servir a Cristo Jesus. Ou te direcionar para o mal. Há muitas vozes, porém nenhuma delas sem sentido. Então fico alerta, que possamos a cada dia buscar a Deus, ter o convívio, a comunhão com Deus de tal forma, e que possamos pedir cada dia a mais, amados, o dom de discernimento de espírito, para conseguirmos discernir essas coisas que são pregadas, são jogadas para a maioria do povo de Deus e que estão enganando a muitos. E infelizmente muitos são levados aí para o inferno, por conta de falsas pregações, tentando enredar o povo de Deus de tal forma que muitos têm sido enganados de várias maneiras. Então, como eu tenho falado aqui no canal, o objetivo do canal é alertar vocês, por isso eu sempre peço, compartilhe com o maior número de irmãos possíveis, para que a verdade chegue ao conhecimento de todos. Como eu disse na semana passada, está escrito em Efésios: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Em algumas versões, e Cristo te iluminará o vosso entendimento, para que você possa despertar e fugir dessas garras, desses grilhões que estão aprisionando muitos irmãos em muitos lugares. Então, dando prosseguimento à 10ª mensagem hoje sobre amuletos no mundo cristão, como de costume, vamos ler 1 Coríntios 1, 22 a 25. Eu tenho insistido nesses versículos para que os irmãos entendam que Paulo, como eu já também falei algumas mensagens aqui, eu vou fazer um resumo de quem era o apóstolo Paulo, como ele foi ensinado, doutrinado na Torá,
que eram as leis de Moisés, que Deus deu por intermédio de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, e o Tanakh, que é o Antigo Testamento. Tá? Então vou, com o tempo, trazer quem era Paulo. Quem foi Paulo. E ele pregava, com todo o conhecimento que ele tinha no Antigo Testamento, né? Ele falou, prego a Cristo crucificado. E nada mais me importa. Eu quero provar para vocês que Cristo era o Messias, é o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Como diz as antigas Escrituras, como diz a Torá, como diz o Tanakh, o Antigo Testamento. Então era isso que Paulo pregava. Não tinha amuletos. E como eu tenho falado, uma vez que eu me apego a alguma coisa, né, achando que é santo, eu estou eliminando, né, de uma certa forma, a Cristo. E Paulo conhecia no Antigo Testamento, como eu já citei vários amuletos aqui, o copo com água, a arca da aliança, o sangue do cordeiro, né, o sal. Enfim, hoje vamos falar sobre o altar. Mas eu trago essas mensagens, repito sempre esse texto de 1 Coríntios, Romanos e Gálatas, né, e depois entro nos textos da mensagem, para que os irmãos entendam, busquem em Deus a sabedoria. Amém, amados? Então vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 a 25. Precisamente pelo fato de os judeus pedirem sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado na estaca, como um criminoso. Para os judeus, esse é um obstáculo, e para os gregos, é insensatez. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, esse é o Messias, esse mesmo Messias é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a insensatez de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a fraqueza humana. Ou melhor, perdão, é mais forte do que a força humana. Amém? Romanos, capítulo 15, versículos 18 e 19. Diz o seguinte: porque não ousarei, né, ou não falarei, né, não terei ousadia, né, não ousarei falar a respeito de nada, com exceção do que o Messias realizou por meu intermédio, para levar os gentios à obediência mediante minhas palavras e meus atos, por meio do poder de sinais e milagres e mediante o poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém até Ilírico. Por todo o caminho proclamei plenamente as boas novas do Messias. Mais uma vez, amados, vou ressaltar aqui que de repente eu estou lendo aqui, o irmão queira acompanhar na sua própria Bíblia e acha uma coisa ou outra diferente. Como eu sempre cito aqui no canal, caso os irmãos tenham interesse em saber qual Bíblia que eu utilizo, mande um e-mail para mim, pregadorlogos@gmail.com. Eu vou ter o maior prazer de direcionar os irmãos, né, em onde comprar. Se bem que eu, né, fiz contato com a fornecedora dessa Bíblia, né, e estava em falta, mas está para chegar. Mas mesmo assim, caso os irmãos tenham interesse, me mandam um e-mail que eu vou escrever por onde comprar e o contato lá, e os irmãos vão ter acesso para quando chegar os irmãos comprarem e usufruírem, porque uma Bíblia com a tradução mais próxima ao original, aos manuscritos originais, né? Porque uma Bíblia foi traduzida por um judeu cristão. Amém? E os irmãos também, né, como sempre, além de Coríntios e esse texto de Romanos, podem ler também Gálatas 3:1, no que se refere ao que Paulo pregava. Então, amados, dando continuidade ao nosso tema de hoje sobre o altar, né, é um assunto muito sério, abordado, né, em muitas igrejas, né, fazem campanhas diversas sobre o altar, né, e tal, enfim, permaneça no altar, né, e tentam colocar o altar acima do próprio Deus muitas vezes. Às vezes nós não podemos não ter essa percepção, mas temos que ter esse cuidado. Nós temos que, sim, servir a Deus, em primeiro lugar. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, em oração, em leitura da palavra,
e em jejum. Eu vou me aproximando cada vez mais de Deus. Como Deus fala através do profeta, né? Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. Também diz a palavra de Deus: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. E serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Então, muitas vezes, o que tem acontecido é que alguns lugares têm tentado colocar o altar acima do próprio Deus. E não pode. Deus é soberano, é único e absoluto. Não existe nada maior, nada acima dele. Nada. Eu tenho que servir a Deus. Então vamos lá. E já alertando que esse tema de hoje, ele é bem profundo, né? Vamos ler João, capítulo 12, versículo 26. João 12, versículo 26. Irmãos, perdoem porque a referência aqui, para buscar mais rápido, saiu. Vamos lá. Se alguém me serve, deve me seguir. E onde eu estou, meu servo também estará. Meu Pai honrará a quem me serve. Bom, alguns lugares esse versículo, o Pai vai me honrar, vai me deixar rico. Não, não é isso. Aqui não fala de riqueza. Tá? Aqui não fala de riqueza. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12 a 14. Paulo escreveu nos Coríntios, né, sobre uma oferta que os coríntios fizeram. Oferta que os coríntios fizeram ao ministério. Vocês não sabem que quem trabalha no templo recebe alimento... Melhor, peraí. Nós, porém, não usamos esse direito. É direito de querer receber alimentos, o contexto... Não estou isolando um versículo, tá? Como muitos fazem. O contexto do capítulo 9 fala sobre ofertas. E refere-se também a textos do Antigo Testamento. Nós, porém, não usamos esse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não obstruir de nenhum modo as boas novas a respeito do Messias. Vocês não sabem que quem trabalha no templo, se referindo ao templo, lá no Antigo Testamento, né, recebe alimento do templo? Alimento. E quem serve no altar, partilha dos sacrifícios oferecidos ali? Ofertas, eram alimentos. Cordeiros, carneiros, bois, eram sacrifícios que eram feitos no templo antigamente, no Antigo Testamento. Então os sacerdotes, os levitas, né, eles participavam daqueles alimentos. Não era dinheiro. Da mesma forma, o Senhor ordenou a quem anunciasse as boas novas que seja sustentada por elas. O sustento de alimento. Não é para que uns, né, a liderança de determinadas das igrejas fique milionário, enquanto a ovelha que paga o dízimo lá, às vezes não tem dinheiro para comprar um leite, um feijão, um arroz. Enfim. Mas irmãos, quanto dízimo oferta? Isso é uma outra questão que futuramente irei estar me falando aqui no canal também. Mas por enquanto, vamos falar sobre amuletos no mundo cristão. E estão utilizando o altar como amuleto. Né? Malaquias 3:10. Texto muito utilizado nas igrejas para ofertas, dízimos, principalmente sobre dízimos, né? Como eu falei, a versão aqui é um pouco diferente, mas os irmãos vão entender o contexto e muitos já sabem do texto.
levem todas as 10ª, ou seja, 10ª, um dízimo, né, ao depósito, para que haja comida. O quê? Comida em minha casa, e façam um teste comigo, diz Adonai Tzvaot, ou o Senhor dos Exércitos. Então vamos dar de contínuo, irmãos. Entenda bem, muitas pessoas, né, muitos lugares têm colocado o altar acima de Deus. Estão fazendo do altar um amuleto de tal forma, se você não servir o altar, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer isso, Deus vai acontecer isso contigo, vai acontecer uma tragédia contigo, enfim. E colocando medo nos irmãos. E Deus nos chama para a liberdade. Porém, entendo bem, essa liberdade em Cristo não me dá direito de viver pecando, nem viver no pecado. Pecadores todos nós somos. Mas se eu sei que um caminho é pecado, Deus não aprova, eu tenho que abominar aquele caminho e seguir por onde Cristo me manda. Entenda bem. Tá? Eu não posso usar a liberdade para fazer aquilo que desagrada a Deus, muito pelo contrário. Então o que eu quero me referir aqui é que muitos lugares estão colocando o altar acima do próprio Deus e colocando medo nas pessoas. De tal forma que a pessoa às vezes se sente culpada se não tiver uma oferta, se não contribuir, se não fizer isso, se não fizer aquilo. E ficam com suas consciências pesadas. A forma com que eles trabalham na mente das pessoas para que as pessoas fiquem atemorizadas. E Deus não nos chama para isso. Nós temos sim de ter temor, tremor e reverência perante Deus. Numa hora de uma pregação, num culto, numa reunião na igreja, temos que ter reverência. Não é ficar de tititi, de burburinho. É termos a própria Bíblia para quando o irmão, o pastor que estiver lá na frente, irmãos, vamos ler a passagem de tal, os irmãos possam acompanhar. Não percam o costume de terem a própria Bíblia, forma escrita, não só de forma digital como no celular. Às vezes é bacana, você está viajando, está em algum lugar, no trabalho, às vezes não tem tempo de levar uma Bíblia. Então ali você pega um aplicativo de Bíblia, tem diversos hoje, você pode ler um texto, meditar em um texto, enfim. Eu gosto muito de uma versão que ela é bacana, tem vários estudos bíblicos, muitos estudos bíblicos ali, eu li muitos, né? Também posso comentar por e-mail, não vou falar aqui por questão de direitos autorais no canal, né? Mas enfim, que vários estudos que ao longo dessa minha busca, dessa minha caminhada com Deus, têm me ajudado muito. Porque, irmão, sou carne igual a vocês. E eu preciso ter minha vida de comunhão com Deus, na leitura da palavra, no estudo bíblico, tá buscando sempre comunhão com Deus. A nossa luta, a nossa vida espiritual é luta diária, desde o momento que nós acordamos ao momento que nós vamos dormir. E muitas vezes, na noite, no sono, nós passamos por ataque espiritual também. Quando estamos no caminho certo, fazendo a vontade do Pai, o inimigo não fica satisfeito, o inimigo de nossas almas. Ele muitas vezes nos ataca na madrugada, na hora de sono também. Então nós temos que sempre buscar comunhão com Deus. Se hoje eu busco isso, eu vou ter que buscar isso e cada vez mais. Porque nós temos que entender, amados, que vivemos num mundo de lutas. Irmão, tenho uma vida de paz, eu não perturbo ninguém. Sim, amado. Mas a nossa luta não é contra os principados e potestades, não é contra a carne e o sangue, como o apóstolo Paulo diz. Então, se você está no caminho do Pai, o inimigo vai se levantar contra você. Mas temos que permanecer firmes na fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não de amuletos, não. Se apoiar minha fé, escorar minha fé em amuletos, não. Apoiar minha fé na palavra de Deus. Tudo que está fora do contexto da palavra de Deus, eu tenho que abolir. Do contexto. Texto sem pretexto texto sem contexto vira pretexto para qualquer coisa. Inclusive para enganar os irmãos. Como eu estou falando, o altar, muitas vezes, né, que estão colocando acima de Deus e estão fazendo com que os irmãos tenham medo do altar e não de Deus.
Ah, Deus é amor, sim, mas também Deus é fogo consumidor. A palavra de Deus diz em Hebreus, horrenda coisa é, ou horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então eu não posso endeusar o altar, porque eu estou colocando o altar como um amuleto. Não, eu tenho que servir a Deus. E quando a Bíblia fala aqui de altar, aquele que serve o templo, é sustentado por ele, são alimentos. São alimentos. Né? Futuramente eu vou fazer uma mensagem, fazer um estudo sobre ofertas, dízimos, e vou tratar disso, esmiuçar isso nos mínimos detalhes, para esclarecer os irmãos. E para fechar, amados, vamos ler Atos, capítulo 4, 34 a 35, que diz: nenhum deles era pobre. Né? Aqui, né, Paulo ainda não havia se convertido. Então, os donos de casas, de posses, vendiam e colocavam aquilo aos pés do emissário. Hoje você não tem que vender tua casa para depositar na igreja, não. Não dá para a igreja, não. Que se você falecer, o que vai ser da sua família depois? Mas, enfim, vamos lá. Vamos entender o contexto da época aqui. A igreja estava sendo perseguida. Então, se eu tivesse muitas posses naquela ocasião, quem tivesse muitas posses naquela ocasião, no ato da perseguição, se fosse pego, perdia tudo. Então, eles vendiam, colocavam aquele valor que recebeu da venda aos pés dos apóstolos. E outro detalhe. Vou deixar esse detalhe para mais tarde, falando sobre dízimos e ofertas. Vamos lá. Nenhum deles era pobre, porque os proprietários de terras ou casas eles vendiam e entregavam o valor correspondente aos emissários, apóstolos. Né? Apóstolo é uma palavra grega que, traduzindo para o português, significa emissários. Para fazer a distribuição a cada um de acordo com sua necessidade. Ou seja, se fulano vendeu uma casa, vamos botar nos valores de hoje, de 300 mil reais, a pessoa entregava aquele valor, né, nos apóstolos, né, nos emissários, os apóstolos da época, eles pegavam aquele valor, não iam comprar carro, naquela época não existia carro, tá bom, não iam comprar um cavalo de raça, uma carroça de raça, uma fazenda, né, bois, gado, tudo, enfim, não ia comprar e ficar para eles não. Aqui diz que nenhum deles era pobre, porque eles repartiam segundo a necessidade de cada um. Se o irmão A está faltando 5 mil, eu vou dar 5 mil para ele suprir suas necessidades. Esse é um exemplo, tá, irmãos? Se o irmão B tem falta de 10 mil para suprir a sua casa, suas necessidades, eu vou dar para eles 10 mil. Ah, mas não recebeu, não. Eles repartiam para que todos tivessem tudo em comum, ou seja, iguais. Não é como hoje, né, que muitos querem doar no altar, querem ser servidos pelo altar, e muitos irmãos não têm nem o que comer em casa. Porque em Deus há tanto o altar, faz a cabeça das pessoas para que as pessoas supram o altar, mas não estão servindo a Deus, não estão com seu coração em Deus, estão com medo. Estão com medo. Porque muitos colocam o altar, estão colocando o altar acima de Deus, porque tem que servir ao altar, servir quem está no altar. Não. Paulo fala, cada um contribua segundo ele propôs o seu coração. Aí tem lugares, você chega lá, pega o envelope do dízimo, aí vem junto, né, às vezes, faça uma oferta também no valor do seu dízimo. Está errado, irmãos, está errado. Servir o altar, quando Deus fala em honra, em João 12, 26, vamos falar, Jesus diga, quem me serve, me siga. E quem me servir, o Pai o honrará. Mas aqui não está dizendo, honra não significa riqueza, não. Honra não significa riqueza, não.
Não vou me estender muito, amados, porque se eu for começar a entrar nesse detalhe, a mensagem vai ficar muito longa, cansativa, e eu vou estar atropelando um tema que futuramente, né, irei trazer para os amados irmãos sobre dízimos e ofertas. Então, o que eu quero chamar a atenção hoje, com essa mensagem, é, como eu falei no início da mensagem, da pregação de hoje, é que muitos lugares estão colocando o altar acima do próprio Deus. O altar, cita 10 vezes numa mensagem o altar. Às vezes uma fala sobre Deus. Você tem que ter temor a Deus. Nós temos que ter temor, tremor e reverência a Deus. Servir a Deus com singeleza de coração, buscando comunhão com Deus, intimidade com Deus. Deus não está no altar. A Bíblia fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estarei eu no meio deles. O Senhor Jesus fala, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em secreto, que em secreto vai te abençoar, vai te honrar. Então nós temos que, nós, como servos de Deus, temos que ter uma vida de comunhão com o Pai, em oração, em leitura da palavra e em jejum. Tem que ser uma coisa diária. Nós temos que alimentar nosso espírito diariamente, como eu já fiz uma mensagem no canal aqui, sobre a palavra de Deus como alimento. Então tem que me alimentar. Eu tenho que alimentar a minha alma, meu espírito com o quê, irmãos? Com a palavra de Deus. Jeremias fala, achando as tuas palavras, outra versão, os teus rolos, logo os devorei, logo os comi, e foram como mel ao meu paladar. Deuteronômio 8, 3, se não me falei memória, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus vende o adversário no deserto, ele cita esse texto de Deuteronômio. Quando o inimigo fala, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães para que se alimente. Ele fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava fazendo uma referência a Deuteronômio capítulo 8. Então, por isso que eu incentivo os amados irmãos, busquem a Deus, tenham comunhão com Deus, através da leitura da palavra, através de oração e através de jejum. Tenha uma vida de comunhão com Deus. E Deus vai te esclarecer. Como se tem em Efésios. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Amém, amados? Então essa mensagem que eu gostaria de deixar para os amados irmãos hoje. Que os irmãos possam meditar. Busque, pega cada referência que eu citei aqui. E leia em suas Bíblias. E mais uma vez eu falo, caso os irmãos tenham interesse em adquirir uma Bíblia dessa que eu utilizo, que eu leio com frequência aqui no canal, escreva para pregadorlogos@gmail.com. Eu vou ter um imenso prazer de responder a cada um qual é essa Bíblia e onde comprar, qual o canal para comprar. Não ganho nada com isso, a empresa nem sabe que eu vou fazer, como é que eu posso indicá-la para os amados irmãos. Mas é que uma Bíblia, que como ela é mais fiel aos manuscritos originais, esclareceu muito minha mente mediante a leitura, a comunhão com Deus, a busca do Espírito Santo. E oriento os irmãos. Amém, amados? Gostaria de fazer uma oração para finalizar mais uma mensagem de hoje. Amém? Senhor eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que onde essa mensagem chegar, Pai, que todos os grilhões, todas as amarras do inferno que aprisionam a mente dos teus filhos sejam quebrados agora, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, porque é neste nome que nós confiamos, porque é neste nome que fomos comprados, no derramar do sangue do Senhor Jesus Cristo, que fomos comprados. Pai, liberta, cura, salva cada irmão, cada irmã, Pai, que está ouvindo essa mensagem, onde quer que essa mensagem chegue, Pai. Não só hoje, mas a cada dia, Pai, possa estar libertando, curando, salvando, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Pai, que o Teu nome seja engrandecido,
que o teu nome seja glorificado através dessas mensagens, Pai. Pai, porque tudo para a honra, glória e louvor do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amados. Mais uma vez me despeço, gostaria de agradecer o tempo de cada irmão, cada irmã. E mais uma vez eu peço, compartilhe, irmãos, com o maior número de pessoas possíveis, para que essa mensagem alcance as pessoas e que venham libertá-la desses cativeiros que têm sido pregados muitas vezes com enganos, com engodo e aprisionando a mente dos irmãos, para que realmente eles tenham uma vida plena em Cristo, em sabedoria, em conhecimento e não sejam mais enganados. Amém? Venho me despedir. Obrigado mais uma vez por estarem no canal Pregador Logos. Compartilhem, deixe o like se possível, se inscrevam no canal. Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado com mais uma mensagem sobre o tema Amuletos no Mundo Cristão. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom. Até o próximo sábado.